Boa noite a todos. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos proteja, que restaure nossa saúde, que nos traga paz, prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Peço a Deus que ilumine nossa leitura para que ela seja uma leitura abençoada para mim, para minha família querida, para os meus amigos, para quem estiver ouvindo, para os seus familiares e para os seus amigos. Eu vou ler hoje Provérbios, capítulo 17, versículo 16. Mas antes disso, eu vou ler para vocês o bom humor. Tempo de rir. Provérbios 17. O salmista declara que até Deus, aquele que habita nos céus, ri. O autor de Provérbios descreve a mulher de força como uma pessoa que se regozija com o amanhã. Ri do futuro. A vida pode ser desgastante e há momentos em que precisamos encarecidamente de algum tipo de mudança. O riso é um dos modos que o Criador proveu para mudarmos o ritmo e escaparmos da monotonia diária com uma dose de alegria. O riso é uma receita simples, porém eficaz para alguns dos males da vida, especialmente o tédio. Alguns médicos afirmam que o bom humor tem propriedades curativas, particularmente nos casos de doenças mentais, como a depressão. Sem dúvida, o bom humor alivia a tensão e nos faz sentir mais à vontade. Numa vida tão repleta de tragédias, escolher o humor em vez de desespero é um bom conselho bíblico. O bom humor normalmente envolve a aceitação dos altos e baixos do dia a dia e a decisão de não nos levarmos a sério demais. O riso e um bom senso de humor podem ser recursos preciosos para combater o estresse, aliviar a tensão e até mesmo oferecer uma distração agradável em meio a tribulações e sofrimentos. Jesus se mostrou imprevisível, espirituoso e cheio de vida em suas respostas. Usou de ironia, trocadilhos e hipérboles para transmitir suas mensagens com clareza, onde evita astutamente a armadilha dos fariseus e revela a hipocrisia desses líderes religiosos. Jesus pede a um fariseu que lhe dê uma moeda com a imagem de César e uma inscrição declarando a divindade do imperador, sabendo que carregar uma moeda como essa era contrário a 2 mandamentos. No final da jornada da vida, todos nós chegaremos ao mesmo lugar, mas, graças ao riso, ao longo do caminho, alguns terão desfrutado o percurso e chegarão mais descansados. Então, meus amigos queridos, estar sempre de bom humor, rindo, procurar estar bem, estar feliz consigo mesmo e com o próximo é maravilhoso. Agora eu vou ler o versículo 16 do capítulo 17. De que serviria o preço da mão do tolo
para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os lábios por sábio. No capítulo 18, busca seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre.
dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. Muito interessante e uma boa reflexão. Bom, vamos lá. No capítulo 17, versículo 17, um verdadeiro amigo é como um irmão que em todo tempo ama, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, quando a comunicação é fácil e quando exige grande esforço, em todo tempo. Significa que não há ocasião em que não se ama um amigo. Um amigo verdadeiro multiplica as alegrias e divide as tristezas. Foi o que ocorreu hoje comigo e com a minha amiga. Eu fiz a aquisição de um bem muito importante para mim e para minha família e convidei uma amiga para vir ver o que eu havia adquirido. E começamos a conversar sobre Deus, sobre as amigas, sobre Deus, e eu fui pegar a minha Bíblia, esta que eu estou lendo agora, que é a minha Bíblia de estudos, para mostrar a ela como eu faço as minhas leituras todos os dias. E ao abrir a Bíblia, eu abri nessa leitura e deixei aberta para fazer agora à noite para vocês. Muito boa essa leitura. No versículo 21, filhas e filhos estultos e insensatos causam amargura, aflição e desgosto e tristeza aos seus pais. Tolo se refere a um indivíduo estúpido e obstinado, enquanto o insensato indica a ausência de percepção e sensibilidade espiritual. No versículo 22, a vida interior afeta o bem-estar físico, que é o que está acontecendo comigo. As atitudes afetam o semblante. Existem várias causas para um espírito abatido e deprimido. Conflitos familiares, fofocas, contendas ou um filho insensato. Como podemos ter um coração alegre em meio a angústias e tristezas? O apóstolo Paulo nos admoesta a confiar em Deus, mesmo em tempos de grande aflição, e escolher ocupar nossa mente com tudo que há de bom numa pessoa ou situação. Também recebi a ajuda de meus irmãos, de minha sobrinha, para podermos fazer uma curta viagem e podermos nos alegrar, compartilhar nossas coisas boas e más. E isso nos fez muito bem. No capítulo 18, versículo 1 a 19 e 29, agradar a Deus em nossas relações interpessoais é o tema destes dois capítulos. Os princípios apresentados nesta passagem podem ser aplicados aos relacionamentos com nosso cônjuge, filhos, pais, colegas e amigos. No versículo 2, os sábios falam, porque têm algo a dizer, e os insensatos, porque não conseguem ficar calados. A natureza de um insensato é revelada em suas palavras. Ele precisa expressar suas opiniões, ainda que sejam baseadas apenas em sua própria insensatez. Ele não se compraz em receber sabedoria.
No versículo 8, as palavras de um linguareiro, ou nos dias de hoje chamaríamos de linguarudo, são como doces bocados, coisas devoradas sofregamente. As palavras difamadoras não têm apenas um impacto superficial, penetram até os lugares mais profundos da mente do ouvinte, onde são totalmente digeridas. Aqui estava falando da fofoca. O linguarudo fala o que não sabe, não pensa no que está falando e acaba fazendo fofoca. Fofoca é aquilo que é dito, que é falado sem ter um fundo positivo e verdadeiro. Do versículo 10 ao 11, no Antigo Testamento, o nome do Senhor muitas vezes representa o próprio Deus. A pessoa justa ou sábia se refugia no Senhor. Os ricos depositam sua confiança equivocadamente em suas riquezas. O texto deixa claro que somente Deus é um refúgio seguro. No versículo 13, o autor adverte contra as opiniões precipitadas